Olá, bem-vindos a mais uma edição do Cube Design Podcast. Hoje traremos a vocês ouvintes o programa Espaço Aberto, um ambiente sem restrições de ideias, onde os principais atores do setor aeroespacial latino-americano são desafiados a responder questões sobre os avanços, tendências, paradigmas da ciência e tecnologia e suas multi-interseções com a sociedade. Ative suas antenas e aproveite o episódio. O episódio de hoje é a parte inicial de um programa dedicado à categoria CubeSat. Será um momento de matar a saudade de algumas equipes já conhecidas e também de conhecer as novas equipes que se inscreveram no terceiro Cube Design. Um dos principais objetivos do Cube Design é despertar o interesse das pessoas na área espacial e engajar a sociedade sobre a importância desta área para uma nação. Vislumbramos, então, uma interseção entre Cube Design e o paradigma de educação baseado em STEAM, acrônimo em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática. Neste paradigma, a intenção é agrupar todas essas 5 áreas de modo a aumentar o interesse, o engajamento, a criatividade, desenvolver o pensamento voltado à inovação, resolução de problemas e tomada de decisão. Este paradigma também pode ajudar a desenvolver habilidades não técnicas, como pensamento crítico, curiosidade, colaboração e comunicação interpessoal. Pesquisas recentes indicam que as habilidades trazidas por meio de STEM serão cada vez mais necessárias para uma carreira de sucesso e desenvolvimento econômico de um país. Isso se deve ao fato de que os profissionais e a sociedade devem lidar com produtos cada vez mais complexos. No bate-papo, vamos ouvir das equipes o que elas acham da abordagem do STEM e quanto essa abordagem, no contexto do Cube Design, pode trazer de benefícios para a vida de cada participante e para a sociedade. Também falamos sobre o STEM no nosso primeiro episódio do nosso podcast. Já deixe o convite que quando terminar de ouvir esse episódio, você vai lá e confira o primeiro. Ele está muito legal e fala sobre o sensoriamento remoto e suas aplicações. Ah, e não esqueça! Em algumas plataformas, você pode ouvir esse episódio no modo acelerado. Assim, o tempo de execução do episódio diminui bastante. Lembramos também que todos os ouvintes podem mandar perguntas no nosso e-mail e nas redes sociais, que estão aqui na descrição do episódio. Sem mais delongas, vamos começar nos apresentando. Olá pessoal, meu nome é Ítalo Pinto Rodrigues, sou formado em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário de Volta Redonda, estou no INPE desde 2014 e atualmente sou aluno de doutorado no curso de Engenharia e Tecnologia Espaciais, na área de concentração de Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais. No INPE, eu venho me especializando em modelagem e simulação de sistemas espaciais e atualmente no meu doutorado, a gente estuda a aplicação de técnicas computacionais para projeto de satélites. Gostaria de aproveitar também o momento para agradecer a participação de todas as equipes. É uma ótima oportunidade de rever vocês num mês tão histórico para o Cube Design, né? Já que a competição é realizada historicamente no mês de julho. Desde já, então, muito obrigado a todas as participações e também a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Olá pessoal, meu nome é Tânia, sou formada em Geografia pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente faço mestrado no INPE na área de sensoriamento remoto. Oi, eu sou a Jay Asensio, colombiana, sou doutora em Engenharia e Tecnologias Espaciais, especialista em combustão e propulsão espacial e atualmente sou bolsista no Laboratório de Integração e Testes do INPE. Aqui quem fala é o Felipe, sou engenheiro de controle e automação, fiz mestrado no INPE em Engenharia e Gerenciamento de Sistemas Espaciais e agora estou fazendo um doutorado em Geofísica Espacial também no INPE. Para participar das discussões desse episódio, convidamos as equipes do Cube Design, tanto as veteranas como as novatas da categoria CubeSat. Vamos descobrir então de quem são as vozes dos nossos convidados. Boa noite, gente. Meu nome é Guilherme, eu sou brasileiro e estou representando a equipe Sirius da Universidade Federal do ABC. O nosso campus ele é na cidade de São Bernardo do Campo, na região do Grande ABC. Meu nome é Sofia Moraes, da equipe Cefaz Aerospace. Sou brasileira, da Universidade Cefet, aqui de Minas, de BH, o campus 2. Especificamente. Boa noite a todos, meu nome é Caio Siqueira, eu sou brasileiro, eu sou representante da Benavasat. A gente é uma equipe de satélites da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Nosso campus fica na cidade do Rio de Janeiro mesmo. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Helder, sou representante da Xar Space. Nós somos uma equipe de prototipagem, né, de nanosatélites da Universidade Federal de Minas Gerais, então a gente está aqui localizado em BH. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo Fernandes, sou brasileiro. Eu estou representando a equipe Zenit, a gente é da Universidade de São Paulo, da USP, do campus São Carlos. Olá, pessoal.
pessoal, meu nome é Ian, eu represento o Space Lab UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, do campus localizado em Florianópolis. Olá pessoal, quem fala é Rafael, eu sou da equipe Estações ao Cubo, sou brasileiro, somos de Sorocaba, interior de São Paulo. Olá pessoal, meu nome é Marlon, represento a equipe Antares, da Universidade Estadual de Campinas, aqui do campus de Campinas mesmo, no estado de São Paulo. Olá pessoal, boa noite, muito bom ver alguns rostos conhecidos por aqui. Meu nome é Marcos Alexandre, eu sou representante da equipe Orb Engineering, aqui da PUC de Minas Gerais, Belo Horizonte. Hola a todos, yo soy Camila Mucana, represento al equipo PUJAI de la Universidad de San Martín y el Instituto Colón. Venimos de Argentina, Buenos Aires. Olá pessoal, boa noite. Sou o Renato Ferreira, brasileiro. Estou representando aqui o Asa Branca Rocket Design da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife. Boa noite, eu sou a Eva Marques, brasileira. Estou aqui representando a Gama Cube Design da Universidade de Brasília, da cidade do Gama, do Distrito Federal. Bueno, muchachos, llegó la hora de la verdad. Nos gustaría saber sus opiniones sobre qué es el STEM y cómo y para qué sirve en nuestra sociedad. Bueno, agregando a lo que ya están contando los chicos, yo en particular quería mencionar más que nada la diferencia entre lo que es STEM y STEAM, que es cuando se incluyeron las artes a lo que es la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemática. Y hay muchos que al principio pensaban que puede tener que ver esto con las otras. Y la verdad es que sí es muy importante porque le da a los estudiantes herramientas y métodos nuevos y creativos para poder resolver problemas, para explicar temas, crear productos. Es como una nueva perspectiva de las cosas a lo que ya se conocía. Y no solo eso, porque también en la pedagogía hay profesores que implementan conocimientos de arte a lo que son las enseñanzas STEM y pueden llegar a mejorar cómo llegar a los estudiantes. Aproveitando que a Camila destacou sobre a letra A de artes na sigla do STEM, né? Eu queria comentar um pouco sobre como eu vejo a arte, né? E como eu acho que isso é importante para as outras siglas do STEM. Né? Primeiro, eu acredito que a arte é expressão individual. Ela não tem compromisso de informar nada, não tem compromisso de comunicar nada. Por mais que ela consiga várias dessas coisas, a motivação dela não é essa, né? A motivação da arte é que o indivíduo se expresse, né? É a expressão individual. Acaba que tem várias funções emergentes da arte, né? Que podem ser beneficiadas em outras áreas, né? Nesse sentido, acredito que o mais bonito da arte é como ela consegue provocar novas ideias em outras pessoas que não a produziram, né? Então, um determinado artista tem uma certa interpretação dos seus sentimentos internos, dado por estímulos externos ou por experiências, né, vivências. Ele produz um produto artístico, né, carregando toda essa expressão. E uma terceira pessoa, ao observar esse produto artístico, é provocada por diversas formas, né, com base também em sua experiência individual. E pode ocorrer que o que provocou algum sentimento nessa terceira pessoa pode ser totalmente diferente do sentimento que foi expresso pelo artista inicial, né? Isso é quase uma informação sendo criada do nada, né? Aquela provocação ajudou no observador a produzir ideias novas, né? Que antes não existiam, né? Colocando no lado do STEM, deixar como um exemplo da engenharia, porque eu sou um engenheiro e acredito que grande parte dos colegas da sala são também engenheiros, né? Eu acredito que criar soluções seria a essência da engenharia, também é uma característica artística porque carrega, de certa forma, uma expressão do artista, né? Então, quando nos vemos para resolver um problema, a criação da solução para esse problema vem da nossa vivência e de estímulos que a gente tem em contato, né? Que faz a gente expressar o nosso sentimento com aquele problema, concretizando na solução. E o mais legal, o mais bonito, assim, eu acho que já muitas pessoas aqui devem ter passado por isso também, é que ao ver soluções de terceiros, de certa forma nos sentimos provocados e muitas das vezes conseguimos criar soluções novas com base em outros exemplos de soluções de terceiros, né? Sendo que essas soluções podem não estar nada relacionado com o problema que a gente está tentando resolver, mas só o fato de provocar uma ideia nova, e essa ideia nova pode vir a ser a solução do que a gente está tentando solucionar. Isso que eu acho muito interessante da arte, e isso eu queria colocar aqui para os colegas
queria complementar, parte das artes também entra como uma forma de a gente, como Camila falou, poder divulgar e nos comunicar com a sociedade, porque às vezes a gente está muito ocupado, sobretudo as pessoas que estão trabalhando nas ciências, na engenharia, que muitos de vocês falaram, acha que a gente é só isso, ou engenheiro, ou que faz só isso, mas é um grande problema a gente não poder passar isso para a sociedade entender que mesmo que eles não queiram, a ciência, a engenharia, a tecnologia, tudo está aí na prateleira para eles, e mesmo que eles queiram negar, a ciência está aí. Então, acho que é bom ter essa também ponte com a sociedade por meio, por exemplo, das artes. Acho isso que uma das coisas que a gente também queria ressaltar a partir do ARSAT, dentro da competição QISAM, para buscar esses meios de comunicar e chegar à sociedade. Uma coisa que eu tenho visto muito em vocês publicam, conheço vocês, equipes do QISAM, estão todos preocupados, não somente por o QISAT que tem que construir o projeto, sino toda hora vocês procurando os meios de comunicar, de chegar, de mostrar, olha, esse é o nosso QISAT, é muito legal as pessoas saber como funcionam as coisas, e chegar assim e contar isso como vocês fazem, acho bem legal. Bom, então, assim, pensando no STEAM, eu acho que fomentar o STEAM, né, para uma nação fomentar o STEAM, primeiro ela tem que entender que a ciência, a tecnologia, a engenharia, a matemática, ela já tem um potencial de solucionar problemas muito grande, né? Mas quando você insere aí o elemento criativo, né, das artes, eu acho que esse horizonte de solução de problemas, ele vai ser expandido. E eu acho que é aí que tem uma coisa muito importante, né? Se a gente for pensar, quantas revoluções em microescala ou em macroescala não aconteceram, né, na humanidade, quando um conhecimento de um campo foi aplicado em outro, né? Sei lá, os raios-x, eles foram descobertos com experimento de raios catódicos, né? Não tinha nada a ver com medicina, propriamente. Hoje em dia, isso é muito revolucionário, né? Então, eu acredito que uma nação que investe no STEAM, ela é uma nação que ela vai ver os seus problemas, né, de ordem socioeconômica sendo resolvidos de uma maneira muito mais eficaz e inovadora, né? Através desses profissionais que conseguem articular bem os conhecimentos de diversas áreas, né? De formas que talvez se a gente se mantesse talvez só no STEM, sem acrescentar as artes, ou então não integrasse essas coisas, a gente não ia conseguir fazer. Então eu acho que uma nação que investe no STEM é justamente uma nação que vê esses problemas sendo resolvidos de uma maneira eficaz. O STEM, a definição, né, seria ciências e tecnologias interpretadas através da engenharia e arte baseada na matemática, segundo seu fundador. Então, assim, ele entra justamente para encher essa deficiência do STEM, que seria sem a arte, né? O que deixa um déficit tanto de criatividade como de inovação, como o Helder falou, muitas das grandes inovações que nós vivemos ao longo da sociedade foi devido a certas pessoas que tiveram uma mente criativa e pensaram fora da caixa, né? Assim. E, além disso, atualmente estamos vivendo uma revolução de inteligência artificial, onde estamos gradualmente substituindo a força humana por robótica, né? Ou sistemas operacionais por sistema autônomo. Então, um país ele deve sim se preparar para essa situação, tanto para se manter relevante, né, no cenário internacional, como também para o próprio bem da sociedade, né? Uma vez que as pessoas vão se adaptando a esse ambiente de ciência e tecnologia, elas vão podendo deixar de perder tanto tempo em trabalhos mais operários e servir para o crescimento da sociedade como um todo. Eu concordo muito com o que o Renato e o Helder falaram, e eu acredito que se uma nação ela pretende ser desenvolvida, né, então ela precisa dominar tecnologias, e por tecnologias ler esse conhecimento, seja da área de humanas, seja da área de exatas, isso inclui artes e tudo mais, né. Então, uma abordagem como a STEM, que é uma abordagem multidisciplinar, realmente ela vem para a gente resolver os nossos problemas com múltiplos aspectos, né. Então, eu tenho o olhar da engenharia, da matemática, mas também eu tenho o olhar da criatividade, da parte da arte, e que isso é muito relevante, né. E se a gente quer ser uma nação, diga-se, de primeiro mundo, a gente deve desenvolver essas características de ter pessoas que têm um pensamento crítico, um olhar multidisciplinar da coisa, que saiba ter diversas abordagens para resolver os problemas, e isso acaba facilitando na resolução dos problemas, né? Então, para isso, se a gente consegue trabalhar isso desde cedo, já desde as partes mais básicas da educação, a gente vai ter ótimos profissionais, ótimos engenheiros, cientistas, professores, filósofos, artistas, e a gente precisa de profissionais cada vez mais qualificados para desenvolver uma nação e torná-la independente, né? Isso em qualquer área, mais ainda no nosso setor, que é a parte aeroespacial e espacial como um todo, né? E sem isso a gente não consegue ser uma nação independente de países mais desenvolvidos que a gente, né?
O que eu queria falar sobre STEM, porque, como os meninos falaram anteriormente, STEM é uma arma assim, fundamental para o desenvolvimento da nação, por motivos que eles já falaram, mas eu gostaria de falar também que muitas coisas do STEM a gente não percebe, porque são mudanças graduais que geram o que eu gosto de chamar de inovações impossíveis. A gente nunca pensou que a gente poderia ir para o espaço, a gente nunca pensou que a gente nunca pensou que a gente não seria o centro do universo até a gente estudar e refletir e pensar sobre com auxílio da ciência. E também que a única coisa que, por reflexo do STEM na nossa sociedade, é a tecnologia. Porque a ciência e a matemática são as bases de coisas práticas que a gente usa, que é a tecnologia. Então, eu acho que STEM é uma coisa gradual, é uma coisa que permite que a gente tenha essas inovações impossíveis. Eu acho que o STEM ele é um grupo de não só ferramentas, mas conceitos assim que, principalmente assim, se a gente tirar a área de artes por um instante assim para fazer uma análise, já é uma área assim que é uma ferramenta já muito poderosa que trouxe diversas melhorias e serviram de ferramentas para a gente superar diversas dificuldades durante todo o tempo e durante todo o desenvolvimento da unidade, né? E eu acredito que justamente quando a gente traz o elemento de artes para dentro do STEM, que hoje ele é um elemento, digamos assim, um tanto quanto excluído, que a gente realmente consegue se superar. Então eu acho que é bem interessante do ponto de vista de todas essas outras áreas trazer cada vez mais as artes, porque, como por exemplo, a gente aqui no Cube Design, a gente enfrenta diversas dificuldades, diversos desafios na hora do projeto e é a criatividade que faz a gente superar. Eu concordo bastante com a ideia que o pessoal comentou. Eu acho que também uma das coisas fundamentais do STEM para conseguir desenvolver o país, conseguir deixar as coisas melhores, é a abordagem multidisciplinar que ele tem mesmo. A ideia de você não olhar um problema só pela sua ótica, só voltado realmente para a área do seu estudo, mas conseguir ter uma visão mais macro, eu acho que é algo extremamente importante para conseguir criar coisas novas, inovar. E isso também está interligado com uma coisa que eu acho muito legal no STEM, na abordagem prática mesmo de ensino do STEM, que é a noção de colaboração, que é a noção de que sozinho é muito difícil você conseguir fazer alguma coisa. A gente que trabalha com engenharia espacial, que está desenvolvendo satélites, a gente sabe muito disso. Na prática, eu tenho um background de engenharia mecânica, mas toda a parte de eletrônica, conseguir interligar essas equipes, essa noção eu acho que o STEM passa de uma maneira muito legal pra gente, e isso sensacional, sem dúvida, é essencial para conseguir desenvolver o país de uma maneira melhor mesmo. Complementando, né, com todo mundo, acho que todas as ideias são muito válidas, concordo com todos, com o Leonardo, assim, com o que ele falou agora de último também, que tem uma visão mais macro, é muito importante, mas eu vejo assim que a STEAM, ele é muito, muito importante, principalmente no desenvolvimento da base de qualquer pessoa, né? Você vai desenvolver uma nação, você não vai começar por cima, né, e sim logo de baixo, para você ter umas raízes fortes, né? Então, assim, aplicar o STEAM no desenvolvimento, assim, do ensino, eu acho que é fundamental hoje, né, porque ter alguns projetos, assim, ter um STEAM no ensino, ele já começa a trazer algumas coisas que antes não tinha, como projetos, né, poder criar novas equipes, como por exemplo uma equipe aeroespacial que antes não existia isso. Então, hoje está acabando passando assim até com mais frequências, equipes diferentes, né. E isso acaba desenvolvendo uma coisa muito importante em todos, né, que é a criatividade, a imaginação, a inovação, né, e até a empatia, né, que isso é muito importante para um desenvolvimento na sociedade. Caso você queira desenvolver alguns projetos para sua própria sociedade, por exemplo. Aqui na nossa universidade, a gente tem um laboratório especial para isso. Lá a gente faz dezenas de projetos, tudo voltado para a nossa própria sociedade. Temos alguns projetos como, por exemplo, litro de luz, que é uma maneira mais barata e eficaz assim, para trazer iluminação para bairros mais pobres, né? Alguns projetos para deficientes e assim por diante. Então, assim, ter mais projetos, né, para você pôr a mão na massa, assim, acaba desenvolvendo muito mais o intelecto da pessoa e, assim, tendo uma evolução melhor da sociedade, né? Eu queria falar, principalmente ressaltando o que o Leonardo disse, da questão de multidisciplinaridade, dessa questão do STEAM, né, de você ter um olhar mais crítico para os problemas, de você olhar de uma outra forma, pensando fora da caixa, e dar um exemplo de um projeto, que é, na verdade, uma disciplina que a gente tem no curso de engenharia da Faculdade de Gama da Universidade de Brasília, em que o propósito da disciplina é você desenvolver um projeto com um aluno de cada engenharia diferente. Então, você força a você ter que misturar todos os conhecimentos, você tem que desenvolver um projeto que envolva todos os conhecimentos, e é algo que a gente tem muito na indústria hoje. A gente entra na indústria não apenas para desenvolver um projeto apenas da nossa área, por exemplo, a aeroespacial. A gente tem que desenvolver um projeto envolvendo várias disciplinas, e a gente tem que trabalhar com várias disciplinas ao mesmo tempo, e às vezes com problemas que não estão diretamente ligados à nossa área, mas a gente tem que olhar de uma outra forma para tentar resolver esse problema. Eu queria ressaltar essa parte da questão do STEAM.
Complementando o que todo mundo já comentou, tendo essa visão do STEM como desenvolver novas tecnologias e isso ser, né, o caminho para desenvolver o país, eu acho que nós, como equipes que trabalham com o STEM, junto com os jovens na graduação, ou até outras equipes como de CANSAT no ensino médio, e as equipes de mocap do Cube Design, que trabalha com as crianças do ensino fundamental, eu acho que é muito importante, porque a gente consegue levar esse tema do STEM em pauta, né, e despertar o interesse, né, nos jovens, nas crianças, para motivar e aumentar mais esse interesse nessa área que acho que ela é um pouco falha no Brasil, assim. E acho que isso é essencial, o trabalho que a Cube Design vem fazendo, que nós como equipes vemos fazendo. Eu sempre fui da opinião de que a ciência, né, o STEM, ele tem meio que essa característica de ser quase que um superpoder, assim, não só para o indivíduo, mas para a nação e para a nossa espécie como um todo. A gente, assim, se a gente quiser voar, por exemplo, que é um superpoder, a gente não consegue descobrir esse superpoder, mas se você chamar um engenheiro, ele projeta um avião para você e de repente você voa. Se você quiser levantar uma montanha, você não vai conseguir fazer isso, mas contrata um bando de engenheiros, arruma um tanto de máquina e você pode levantar a montanha. Mas tem aquela coisa, né? A Sofia falou isso, eu gostei muito, porque o termo foi cunhado sem artes, né? O termo foi cunhado como STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, sem artes. Mas se você parar para pensar cada um desses termos, a ciência é o conhecimento, né, um conhecimento puro e profundo do que está à nossa volta. A tecnologia são as ferramentas que a gente tem. A engenharia é um método, né, é o método de você saber como resolver os problemas. E a matemática é a linguagem que a gente usa. Isso é um conjunto muito poderoso e acaba sendo uma arma, é o que a Sofia falou também. Isso tem um poder assim absurdo para você fazer o que você quiser com isso. Um país que tem uma base de STEM fortalecida, ele consegue fazer o que ele quiser. Mas se você desconectar isso do elemento humano, você tem uma coisa muito fria. Ninguém é robô, a gente precisa do abstrato, do criativo, até para manter a gente meio que na linha, para a gente saber distinguir o que é o certo e o que é o errado de se fazer quando você está usando esse superpoder que a gente tem, que é o STEM. Então, por isso que é tão importante colocar a arte aí no meio para a gente poder humanizar um pouquinho essa ferramenta absurda que a gente tem, que é o método científico, né, que se desenvolve nessa filosofia aí do STEM. Pessoal, achei muito legal todas as definições que vocês colocaram sobre a importância do STEM na sociedade. Eu queria dar uma breve contribuição sobre o meu ponto de vista do STEM, né? Eu sou, de certo modo, um entusiasta assim, da evolução da vida. Acho uma coisa sensacional, todos os seus mecanismos, tanto que é o que nos traz aqui hoje, né? Mas, mais especificamente, eu acho muito legal o conceito primordial de replicação e diferenciação dos genes, né? Genes são as partes do nosso DNA que determinam todo o nosso conjunto de características, né? Aliado ali com a seleção natural, né? Onde características são selecionadas com base nas suas vantagens e desvantagens num determinado ambiente. Eu gosto muito dos pensamentos do Richard Dawkins sobre a questão do meme, né? Fragmentos de ideias ali que têm papéis similares ao gene, né? De replicação e diferenciação também. Só que o ambiente que se replicam é o ambiente cognitivo-cultural humano, né? E a entidade que se aglutina, eu diria que seriam as narrativas, né, humanas. Então eu vejo que o gene está para o ser vivo, assim como o meme está para a narrativa. O que eu quero destacar é que o STEM eu vejo como um conjunto desses memes que tiveram características que foram fundamentais para o desenvolvimento, pelo progresso humano e que são extremamente necessários, que continuam viva nessa narrativa humana, porque a característica biológica da cognição humana foi uma coisa sensacional e extremamente rara que aconteceu na espécie humana, né? E que a gente tem que preservar isso, né? Por isso que eu ainda acredito na espécie humana. Mas com relação aos memes, eu acredito que o STEM tem esse mesmo peso da cognição biológica, sabe? Foi uma coisa que surgiu da humanidade que deve ser preservada pelos seus benefícios, tanto para a sobrevivência quanto para o progresso, né? Ela permite, por exemplo, que o homem entenda mais sobre a realidade, né? O meio da realidade de se autoconhecer, né? Como dizia Carl Sagan. E eu acho que isso é essencial, que a gente tenha consciência dessa importância das narrativas do STEM, né? Sobre
as a ciência, a tecnologia, a engenharia, as artes, a matemática, né, como sendo um pacote ali que foi selecionado durante toda a história da humanidade e que por diversas vezes mostrou seus benefícios e as suas capacidades de manter a espécie humana viva, né? Só queria completar uma coisa que eu acho que o Rafael e o Leonardo tinham falado e que a Camila falou também, de uma educação em STEM, com base na STEM. Eu acho que não só as pessoas que vão despertar um interesse pela área de exatas seriam beneficiadas com uma educação em STEM, porque STEM, em sua essência, é criar pessoas, uma educação STEM, criar pessoas que resolvam problemas. Isso é uma coisa que pode ser usada em várias áreas de conhecimento, não só nas áreas exatas, né? A gente tem vários problemas sociais, problemas econômicos que poderiam ser resolvidos se a gente tivesse uma mentalidade mais aberta e mais dinâmica, que é isso que uma educação com base em STEM fomenta nas crianças, né? Queria continuar um pouco, eu acho que o tópico que foi o Marlon que colocou, que é o nosso papel como equipe, na disseminação do STEM e para as outras pessoas, e acho que isso até encaixa com o que a Jenny, com o que o Felipe está falando agora, que muito além da gente estar só divulgando também, e a partir da competição, das mídias sociais e de tudo, tentar tá impactando um pouco as pessoas, mostrando que todas as áreas do STEM estão presentes, elas querendo ou não, na vida delas, em qualquer coisa, nós também somos responsáveis por mostrar para elas que essa é uma realidade que não é tão distante delas. Então, muitas pessoas pensam que o que a gente faz aqui, seja na engenharia, na matemática, na ciência, ou até mesmo nas artes, são coisas muito distantes que não podem ser alcançadas, por exemplo, um pensamento assim, né? E a gente também tem esse papel de mostrar para eles, não, você consegue. E acho que entra justamente nessa questão de ter um ambiente onde a gente está tentando disseminar essa palavra para mais pessoas aderirem a isso também. Seguindo uma linha de pensamento que o Guilherme falou ali, que na nossa área a gente tem meio que a obrigação, a gente tem meio que o dever, né, de mostrar esses tipos de coisas e incentivar as pessoas a fazer também. Nosso setor de espacial não é tão distante assim e qualquer um pode se inspirar e se motivar a seguir ele, por exemplo. Então, talvez essa parte de artes também no STEM que venha complementar, meio que nos força e também nos faz a pensar um pouco melhor como que essa mensagem é transmitida e encaminhada, né? Para poder atingir até mesmo aquelas pessoas que não têm tanto pensamento, que não é tão intuitivo assim em termos de ciência, poder compreender o que a gente faz e a importância do que a gente faz para a sociedade como um todo. Queria trazer um pouco essa ideia do STEM para o nosso âmbito, que eu acho que é de interesse de todos, que seria no setor aeroespacial, né? Tem pessoas que acreditam, por exemplo, você vê muito isso nos Estados Unidos, em que todo esse dinheiro que o governo gasta em exploração espacial poderia ser melhor colocado em outras formas de, por exemplo, ajuda social, esse tipo de coisa, né? Sendo que nós sabemos que o desenvolvimento espacial, ele corre junto com o desenvolvimento social. E você tem o exemplo mais óbvio, que é o GPS, por exemplo, que todo mundo usa hoje em dia, né? Mas, assim, desse desenvolvimento de ciência e tecnologia espacial vem muitas coisas que, a primeiro, você pode pensar que não tem nada a ver. Então, você tem aplicações como, por exemplo, os sapatos esportivos hoje em dia. Você pensa, o que é que isso tem a ver com tecnologia espacial, né? Mas foi justamente a reação do movimento do corpo e como o ar se comporta em baixa gravidade, foi possível você pegar esse conhecimento e trazer em algo que todo mundo usa, que é um sapato esportivo. Então, assim, você pega a tecnologia e adere ela a um uso que você traz junto da sociedade e assim todo mundo cresce. Eu acho que essa questão que o Renato acabou de abordar, ela é extremamente importante. Eu me lembro de que uma vez eu estava ouvindo que um profissional incrível que eu conheci no INPE mesmo, né? E fui até São José dos Campos para competir, inclusive, que é o professor Yukio, que ele falava que não adianta a gente fazer uma coisa maravilhosa aqui sem que a sociedade compreenda por que a gente está fazendo, quais são os benefícios disso que a gente faz. E essa questão de não entender por que investir em espaço é muito comum. E é até difícil culpar as pessoas, né, de terem esse pensamento a partir do momento em que a gente não consegue transmitir, né, essa informação. Então, fazer esse trabalho de base, como, por exemplo, até ir até as crianças e apresentar essa temática para elas de uma maneira interessante e apropriada, como a própria competição, né, já faz, eu acho de extrema importância. E eu fico muito feliz por poder ver isso acontecendo, sabe, na área que eu tanto amo, que é o espaço.
Eu gostaria de fazer um comentário também em relação a essa questão de conseguir aproximar as atividades que a gente faz, especialmente atividades espaciais, da sociedade, que no Zenit é sempre uma preocupação muito grande nossa. A nossa ideia, a gente tem um projeto, antes ele chamava Garateaí, hoje ele chama Curumim, a gente mudou o nome, e a nossa ideia é realmente trazer as crianças para dentro da universidade e que elas façam um experimento que vá para o espaço. O nosso grupo, a gente trabalha com envio de sondas estratosféricas e nesse projeto as crianças envolvem um experimento, toda a concepção do experimento é feita por elas, toda a manufatura do experimento, e a gente realiza o lançamento por meio de um balão de gás hélio para a estratosfera. E no dia do lançamento a gente também faz um evento, conta com várias palestras, o pessoal explicando a importância das atividades espaciais, dando um básico de programação. A gente tem várias atividades, mas essa maneira bem prática mesmo, que é as crianças, devido às proporções, elas fazem exatamente as atividades que o nosso grupo está fazendo aqui, questão de concepção de missão, de saber o que é interessante você estudar, olhar as variáveis, de o que interfere quando você está no espaço, o que seria legal você olhar lá em cima. Tudo isso é uma oportunidade que a gente está fornecendo para eles. Eu acho que foi uma maneira bem prática, bem direta mesmo, mas a gente tem feedbacks muito legais desse projeto. Hoje a gente conseguiu atingir todos os estados do Brasil nas últimas edições, a gente está com mais de 400, 500 participantes, então acho que é uma ideia muito legal a gente conseguir realmente inserir o pessoal no grupo, porque às vezes a universidade, o desenvolvimento tecnológico, ele acaba ficando um tanto contilhado, assim. Aqui a USP, aqui em São Carlos, ela até não tem um campus dela que é numa área um pouco mais pobre, que tem pessoas lá que nem sabem o que é uma universidade, e moram a 100, 50 metros do portão dela, sabe? Então acho que a gente tem essa obrigação de conseguir realmente retribuir para a sociedade, mostrar para eles a importância disso e dar essa oportunidade também de realizar um desenvolvimento. Queria só dar uma última palavrinha, voltando para o que o Felipe tinha comentado antes também, sobre como, né, que o STEM, incluindo as artes, tem essa capacidade de exceder, assim, nosso limite biológico. Uma frase muito bacana que eu vi uma vez, inclusive vai na minha referência depois no final do podcast, é que o Dr. Robert Zubrin, presidente da Mars Society, ele costuma falar muito que nós somos evoluídos biologicamente para sobreviver na África. A gente não conseguiria sobreviver na Rússia, no Canadá, se a gente não tivesse tecnologia. A roupa que a gente usa é tecnologia, o jeito que a gente sabe usar o fogo é engenharia, de alguma forma. Então, a ciência tem isso, né, seguindo a cadeia evolutiva nossa. O STEM tem esse poder de ser uma ferramenta que a gente usa para exceder a capacidade biológica que a gente tem como espécie. Isso fica mais legal ainda quando a gente traz para a nossa área, né? Como o Renato estava falando, jogando isso agora para o nosso setor espacial. Isso nos permite, ciência, tecnologia, engenharia, matemática e a arte, né? Permite que a gente, como espécie, alcance algo que é imprescindível na história da vida. E isso é um negócio difícil mesmo de você transmitir para as pessoas, né? Assim, as pessoas que não estão envolvidas na nossa área de estudo, é complicado. Eu tenho certeza que todos vocês conversam com os avós ou com os pais e tem essas conversas. Não, mas é legal, você pode acreditar, o homem já pisou na lua já. As artes com certeza ajudam a gente aí um pouquinho a transmitir essa mensagem. A discussão tá bem legal, né? Temos ainda muito material para divulgar dessa conversa com as equipes da categoria CubeSat. Se preparem para o próximo capítulo. Teremos os relatos das equipes sobre as iniciativas de incentivo ao STEM, como é o CubeDesign. Obrigado pela audição e até o próximo episódio.